Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na nossa última videoaula, nós consideramos alguns aspectos importantes a respeito dos roteiros de cinema. Vocês devem se recordar que nós pegamos um pequeno fragmento do roteiro de O Escaravelho do Diabo, filme que nós assistimos em sala de aula, para poder analisar. Hoje nós vamos falar um pouco mais a fundo a respeito dessas características, certo? Vocês devem ter percebido que em alguns lugares do roteiro nós encontramos algumas siglas. Muito bem, algumas dessas siglas estão com os comandos em inglês e é sobre eles que nós falaremos hoje. Por exemplo, vocês devem ter visto uma sigla chamada INT. E o que será que significa essa sigla? Bem, ela indica que a cena está acontecendo internamente, certo? Agora, se nós tivéssemos a sigla EXT, ela indica que a ação está acontecendo para o lado externo. Então, INT é a abreviação de interno, EXT é a abreviação de uma gravação de cena que está acontecendo externamente, certo? Bom, nós temos ali um OS. Esse OS, significa na realidade off-screen, que é um termo em inglês que significa fora da tela. Ou seja, o personagem está ali falando, mas ele não aparece na tela. É como se fosse a gravação de um pensamento ou de uma reflexão desse personagem naquele momento. Nós temos um termo ali chamado continued. Bom, continued é um termo em inglês, um comando em inglês, que indica que o roteiro continuará sendo apresentado na página seguinte. Bem, nós temos ali um outro comando em inglês que é count apóstrofe D. Esse counted significa que a fala do personagem é a continuação de uma fala anterior desse mesmo personagem. Temos uma outra sigla que se chama POV. Ou seja, POV é uma abreviação de Point of View. E o que significa Point of View? Ela indica ali que o câmera está assumindo o ponto de vista de certa personagem. Então a personagem não aparece, mas a câmera aparece como se fosse o olhar do personagem se direcionando para diversas regiões ou para diversas direções. Correto? Nós temos um outro comando aí, se vocês observarem no roteiro, chamado fade out, certo? O que o fade out indica? Que a cena vai se encerrar com um gradativo desaparecimento da imagem. Então a imagem vai ficando cada vez mais escura, até que ela se encerra por completo. E nós temos também o fade in. Ora, se o fade out é quando a gravação vai se encerrando progressivamente, o fading é quando a gravação começa aos poucos de forma gradual. Então, aos poucos a imagem vai se acendendo, vai ganhando luz. E tudo isso consta dentro do texto do roteiro. Então, galera, para que a gente entenda bem, o trabalho de um roteirista é fundamental para um bom script. Porque é o roteirista que vai escrever o texto, basicamente que vai rodar a filmagem inteira da história. Certo? Bem, um roteiro, então, ele serve para descrever a fala dos personagens, ele serve para descrever o cenário que está ali em volta e até mesmo as emoções dos personagens. Por exemplo, num certo fragmento ali, perto do fim do trecho do roteiro que nós analisamos, ele mostra ali o personagem Almeida. E uma das informações que consta a respeito desse personagem é que ele estava inspirando. Então, nesse momento, a gente já consegue imaginar o personagem como que fazendo... E todas essas informações constam para nós a partir do roteiro. Então, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que por meio do roteiro, nós conseguimos visualizar o cenário inteiro que está à nossa volta, e não só a fala dos personagens. Então, um bom roteiro tem de ter um objetivo que seja claro, que seja fácil de ler, que seja objetivo, porque esse roteiro, esse texto que é escrito pelo roteirista, vai ser a base para o autor, para o diretor e também para os personagens que interpretarão aquela obra. Agora, vocês pensam que o roteiro existe somente para filmes de cinema? Não.
O roteiro, na realidade, é um gênero textual muito utilizado também para televisões e anúncios publicitários. Todos eles têm de seguir um roteiro. Inclusive, a gravação desta videoaula segue também um roteiro. Então, na realidade, o roteiro é um gênero textual muito comum e muito utilizado no nosso dia a dia. Agora, já se perguntou alguma vez de onde surgem essas ideias para os roteiros? Bem, elas podem surgir de uma obra de ficção. De fato, você pode ter lido algum trecho de livro que você gostou, pode ter visto a encenação de uma peça de teatro, algum texto de revista, ou ter criado essas ideias na sua imaginação. Todas elas podem servir como base para a criação de um roteiro. Muito bem, mas dentro de um roteiro devem ser definidas 3 coisas básicas que não podem faltar de jeito nenhum. Nós vamos falar um pouco a respeito delas agora. A primeira é o argumento. Bem, o que seria esse argumento? Argumento é basicamente o resumo do roteiro. Então, no argumento, o roteirista vai escrever a história toda, só que de forma resumida, sem a participação das personagens. Depois nós temos aqui o perfil das personagens. Ou seja, não adianta indicar a personagem. O roteirista traça um perfil. Como é essa pessoa? É alta? É baixa? É gorda? É magra? É careca? Tem cabelos? Como que é o comportamento psicológico dela? Qual é a maneira sua de pensar? Seu modo de agir? A postura? Sua aparência física? Todos esses detalhes constam aí no perfil dos personagens. E depois, por último, como terceiro item importante na elaboração do roteiro, nós temos aqui as letras maiúsculas, que são utilizadas em 2 situações. Primeira delas, quando o personagem é introduzido na oração pela primeira vez. Então, o personagem apareceu pela primeira vez, vai haver letra maiúscula. Uma segunda, quando está se referindo a um som ou um efeito para o qual o roteirista deseja dar algum tipo de atenção ou de ênfase. Então, são utilizadas as letras maiúsculas nesse caso. Pessoal, com base na nossa videoaula de hoje, nós teremos algumas atividades a serem realizadas que constam tanto no Classroom como no Agenda Edu. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção.